Olá pessoal, esse é o 10º vídeo do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Nesse vídeo eu quero fazer uma introdução à nossa primeira semana de história do Brasil e vai tratar especificamente sobre a expansão marítima portuguesa, ok? Mas eu cometi dois erros que eu queria aqui me desculpar com vocês. Primeiro eu quero falar sobre uma tentativa de contato que eu fiz pelo Facebook no domingo, ontem, com o objetivo de lembrar o pessoal desse evento. Eu tentei enviar mensagens inbox para várias pessoas que eu sei que acompanham o canal e tal, e o que eu acabei fazendo foi criando um grupo no Facebook com mais de 100 pessoas, esses grupos de conversa do inbox, das mensagens privadas, né? Então, muita gente não gostou, logicamente. Eu não queria fazer isso, eu queria enviar mensagens privadas individualmente. Você ia receber só uma mensagem minha e mais nada. Então, peço desculpas aí, teve um constrangimento lá com uma das pessoas que eu coloquei no grupo. Ele não gostou nem um pouco, enfim, o pessoal que viu lá foi bastante constrangedor. Eu peço desculpas aí por ter feito vocês passarem por isso, ok? Muito bem. A segunda coisa que eu quero me desculpar é a seguinte: quando eu criei esse evento no Facebook, a primeira semana de história do Brasil, eu coloquei do dia 10 a 15 de janeiro, jurando que, devo ter me enganado na hora de olhar o calendário, eu jurava que eu tinha colocado de segunda a sábado, mas de 10 a 15 é de terça a domingo. E no vídeo que eu fiz anunciando a semana de história, o último vídeo que eu fiz ainda, agora, semana passada, eu anunciei que ia começar segunda-feira, que ia ser de segunda a sábado, mas no evento do Facebook está de terça a domingo. Então, nessa confusão, eu fiquei meio na dúvida do que fazer, começar hoje, começar amanhã. Então, resolvi começar hoje. E para não correr o risco de que algumas pessoas que estão esperando o Facebook avisá-las de que a semana começa amanhã, o que eu vou fazer? Esse vídeo de hoje nós vamos fazer uma recapitulação, uma revisão do que eu já falei nas primeiras aulas do canal, lá ainda sobre os primórdios da Península Ibérica. Aí você me diz, mas essa recapitulação, você vai repetir o que você já disse? Bem, vou repetir o que eu já disse, só que eu preparei aqui um material um pouquinho melhor para a gente poder acompanhar. Então, tem alguns slides que nós vamos observar, com alguns mapas, para que aquelas pessoas que acompanharam as aulas ou não, e que querem ter uma visão mais precisa de todas aquelas informações, possam então, através desse material, assimilar melhor aquela informação, ok? E também é um jeito de fazer com que as pessoas que estão chegando agora e que não acompanharam os vídeos anteriores possam ter uma visão geral do que já foi dito antes, para que nós possamos entrar no tema propriamente, que é a expansão marítima portuguesa, ok? Eu vou focar principalmente durante essa semana na dinastia de Avis, que é o conteúdo que nós vamos começar agora, já que a dinastia de Borgonha e o período anterior a ela nós já vimos naqueles vídeos lá que já estão no canal. Mas hoje eu vou fazer uma recapitulação desses séculos anteriores à formação do Reino de Portugal, né? Desde os primórdios da formação da Península Ibérica, né, da história da Península Ibérica até a formação do Reino de Portugal e o início da dinastia de Borgonha. Então, isso eu vou falar hoje. Amanhã eu pretendo falar sobre, durante a dinastia de Borgonha, que incentivos à navegação houve em Portugal. Ok? Então, veja, o principal da semana de história, fixando aqui precisamente como é que vai ser. O principal da semana, primeira semana de história do Brasil, é sobre a dinastia de Avis e a expansão marítima portuguesa, a grande expansão marítima portuguesa que acontece durante o governo dos reis da dinastia de Avis. Mas hoje eu vou fazer um vídeo recapitulando o que eu disse sobre a história da Península Ibérica desde os seus primórdios até a formação do Reino de Portugal. E amanhã nós vamos falar sobre
os acontecimentos que se passaram durante a dinastia de Borgonha ligados à navegação, ok? Então é isso, vamos passar aí para o nosso material. Então é o seguinte, agora nós vamos falar dos primórdios da história da Península Ibérica até a formação do Reino de Portugal, mais ou menos aí do século 20 a.C. até 1139 da nossa era, que é quando Dom Afonso Henriques funda o Reino de Portugal, ok? Para quem não sabe, né, tem vários tipos de pessoas que assistem aqui o nosso canal, então é uma informação muito básica, tá? Aqui, onde o cursor do mouse está passando, nós temos o mapa mundi, logicamente, obviamente, e está destacado aqui no meio, em cima, o continente europeu, ok? Esse destaque aqui do continente europeu a gente traz aqui para baixo, nesse mapa, está escrito Europa, e esse é o mapa da Europa, e esse pedacinho aqui que eu estou circulando com o mouse é a Península Ibérica, ok? Esse trecho de terra aqui continental que invade, digamos assim, né? Se destaca do continente e invade o Oceano Atlântico. Então essa é a Península Ibérica. Essa divisão que vocês estão vendo aqui é Portugal, esse menorzinho, e Espanha é o maior, é a divisão atual, ok? Muito bem. Vamos destacar então a Península Ibérica, que está aqui, para esse mapa da nossa direita, aqui. Então isso aqui é a Península Ibérica, aproximadamente no ano 500 a.C., ok? Então, nós estamos falando aqui do século 20 a.C. até a formação do Reino de Portugal. Então, no meio desse caminho aí, nós paramos aqui no século, mais ou menos no final do século 5 a.C., e nós temos a seguinte configuração. Os primeiros povos que habitaram a região da Península Ibérica foram os celtas, os iberos e os ligures, ou ligures. Esses povos, apesar dos ligures não aparecerem aqui, eles têm origem incerta e se fixaram na Península Ibérica. E a junção desses povos deu origem a um povo muito antigo que considera-se como o primeiro povo originário da Península Ibérica, que são os celtibérios, ok? Então, nós temos aqui o nome deles também no nosso mapinha. Aqui também já aparecem influências de potências da antiguidade, que viajando pelo mar Mediterrâneo, que é esse mar que está aqui à direita, aqui, onde você vê Sagunto, por exemplo, esse mar aqui no mapa da Europa, voltando aqui do lado esquerdo, fica aqui, ó, logo abaixo da Península Ibérica, nessa região aqui. Então, todo esse mar Mediterrâneo aí foi navegado e explorado por inúmeras potências da antiguidade. Tá? Muito bem, dessas potências, os fenícios chegaram até a Península Ibérica e fundaram feitorias por aqui. Os cartagineses, que Cartago foi uma colônia fenícia que se desenvolveu muito, virou também uma potência na antiguidade. Também fundou feitorias aqui, como o próprio Sagunto, que a gente está vendo. Os gregos também fundaram feitorias aqui na Península Ibérica, ok? E por volta do século II ou III a.C., portanto, não aparece nesse mapa, já veremos, os romanos vão conquistar essa região, ok? Muito bem. Com o domínio romano, tudo muda de figura. Vamos olhar aqui esse mapa do lado direito, ok? Direito aqui. Isso aqui é a Península Ibérica durante o domínio romano, tá? Então, se vocês forem lá na nossa primeira aula do canal, que é o segundo vídeo, eu vou detalhar para vocês bastantes coisas lá sobre esse assunto, tá? Sobre essa questão do domínio romano aqui na Península Ibérica. Eu falei para vocês que a Lusitânia, que vocês podem perceber que boa parte do atual Portugal correspondia a essa região da Lusitânia, que nada mais era do que uma província romana. A Lusitânia foi fundada pelos romanos, foi criada pelos romanos. Os romanos organizaram a Península Ibérica
deram um ar civilizacional aqui na Península Ibérica, trazendo para cá serviços públicos, trazendo monumentos, templos. Antes da chegada dos romanos, a Península Ibérica era um território de ninguém, várias tribos inimigas com suas rivalidades lutando, disputando territórios. Os romanos chegaram e organizaram tudo. Com um poder militar extremamente grande, eles chegam, colocam ordem na casa, quem manda aqui somos nós, e organizam a Península Ibérica. É dessa organização que nós podemos dizer que vai surgir a Europa moderna e também Portugal e Espanha modernos, ok? Muito bem, mas por volta aqui do século IV, V, né, começam as invasões bárbaras. Todos vocês já ouviram falar. Final do Império Romano, uma das causas da queda do Império Romano do Ocidente foi as invasões bárbaras, ok? Então, aqui no mapa do lado esquerdo, nós enxergamos aqui uma configuração da Península Ibérica durante a Alta Idade Média, né, que é aquela primeira fase da Idade Média. E, só me engano, no quarto vídeo lá do canal, que é a segunda aula, ou no segundo vídeo mesmo, na primeira aula, eu falei também sobre isso, que os visigodos e os suevos vão se instalar na Península Ibérica e vão deixar influências suas na Península Ibérica. Vão se aproveitar muito da organização romana, vão ser cristianizados, isso é importante dizer, tanto a Península Ibérica dominada pelos romanos, quanto a Península Ibérica agora dominada pelos esses dois povos aqui germânicos. Em todo esse período o cristianismo está presente, ok? Então, a Península Ibérica da época dos visigodos e dos suevos é uma Península Ibérica onde se fundem elementos cristãos com elementos oriundos dessas culturas germânicas e vão dar origem juntamente com outra influência muito importante, que é a influência dos árabes, já veremos, vão dar origem ao que é Portugal, ok? Portugal moderno. Muito bem. Então aqui nós já temos uma imagem da Península Ibérica, ok? No lado esquerdo aqui nós já temos uma imagem da Península Ibérica, e no direito também, os dois mapas são muito parecidos, do século XI, ok? Muito bem, no século XI já ocorreram as invasões árabes, vocês podem olhar aqui o Al-Andalus, toda essa região mais clara aqui, que eu estou passando o mouse, isso é domínio árabe, islâmico, ok? Eles vieram aqui pelo norte da África e invadiram. Durante muitos séculos houve essa luta entre os povos árabes e os cristãos que resistiam ao norte, ok? E aqui nós já enxergamos o condado portucalense. O condado portucalense foi o condado que deu origem a Portugal. Então, depois da província romana chamada Lusitânia, por uma série de fatores, vai se destacar aqui o condado portucalense. E esse condado portucalense vai dar origem a Portugal. Okay? Aqui também no mapa do lado direito, vemos aqui mais claramente o condado portucalense. Tudo isso aqui por volta do século XI. Ok, pessoal? O condado portucalense ele começa no século IX e vai até a formação do Reino de Portugal, quando deixa de ser condado e passa a ser um reino. Muito bem. Aqui nós temos aqui uma sequência que mostra a evolução desse Reino de Portugal fundado por Dom Afonso Henriques. Okay? Então, 1143, portanto, 4 anos depois da formação do Reino de Portugal por Dom Afonso Henriques, aqui nessa linha tracejada do mapa da esquerda, a gente vê qual era a formação do Reino de Portugal. Okay? Aí vai aqui ao sul de Leiria até Bragança e Braga ao norte. Okay? O rio Douro é aqui o limite leste ou oriental. Muito bem. De 143 até 1185, que é quando acaba o reinado de Dom Afonso Henriques,
vocês podem ver aqui aquilo que eu falei para vocês no vídeo 4 do canal. Todo o progresso feito por Dom Afonso Henriques, que praticamente dobra o território de Portugal. Ok? Então, se antes vinha até aqui em Leiria, Dom Afonso Henriques, com todas aquelas batalhas que ele realizou, conquista toda essa parte mais ao sul, incluindo Lisboa, Santarém, Évora, Alcácer do Sal. Então, aqui dá para a gente ver claramente qual foi o progresso feito por Dom Afonso Henriques, saindo aqui desse pequeno território formado por ele e conquistando praticamente outro tanto no decorrer do seu governo. Okay? E aqui no mapa mais à direita, nós já temos o Portugal definitivo, digamos assim. O Portugal continental definitivo, digamos assim. Ok? Dom Afonso III, o Bolonhês, falei dele para vocês também já, que governou no século XIII, entre 1248 e 1279, foi o rei responsável por integralizar aí todo o território continental de Portugal, que é o que vocês veem aqui no mapa da direita. Okay? Então, de Bragança ali ao norte, até essa região ao sul, aqui onde eu estou passando o mouse, onde vocês estão vendo aqui Silves, que essa região aqui embaixo é muito conhecida porque ela nunca deixou de ter certa autonomia em relação a Portugal. Então, quando vocês veem lá referências ao Reino de Portugal e Algarves, o Algarves é essa região ao sul aqui, que era pertencente a Portugal, mas sempre conservou certa autonomia. Tá? Não era independente, mas conservou sempre certa autonomia em relação ao Reino de Portugal. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Essa foi uma aula de recapitulação. Provavelmente muitas coisas eu não disse, que eu já tinha dito nos vídeos anteriores, mas hoje foi bom para a gente ter uma visão, né, literalmente, mais visibilidade sobre essas questões geográficas aí que tanta gente cobrou, e com razão, né? Porque era muita informação, muitos lugares, e faltava essa questão do palpável, né? De poder enxergar e ver aí como é que se passou. Amanhã, o segundo vídeo da primeira semana de História do Brasil vai tratar sobre os acontecimentos ligados ao desenvolvimento da navegação em Portugal durante a dinastia de Borgonha, ok? Nós já falamos sobre a dinastia de Borgonha, mas amanhã eu vou falar apenas dos aspectos ligados à navegação, para que, enfim, na quarta-feira possamos ingressar na dinastia de Avis e na grande expansão marítima portuguesa. Ok, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima.